À vontade. Bom dia a todos, bom dia, senador Randolph. Em meu nome pessoal e do Banco Mundial, agradeço a oportunidade que o Senado Federal nos dá a dialogar sobre esse tema de enorme relevância para o desenvolvimento regional. Não é possível em nenhum país do mundo que se haja desenvolvimento regional, territorial, sem que se tenha garantido acesso à água, tanto para garantir as necessidades humanas básicas, quanto para a garantia de produção, quer seja ela urbana ou rural. Então, há uma intrínseca relação entre desenvolvimento regional, territorial e sistemas hídricos e infraestrutura hídrica. E esse é um tema bastante relevante para nós do Banco Mundial e nossa atuação aqui no Brasil. O Banco Mundial é um parceiro do Brasil já há bastante tempo, desde os anos 70, o banco tem atuado em parceria, primeiro com o governo federal e de forma crescente com governos estaduais e municipais. E vale lembrar que o Brasil é um país de referência para a atuação global do Banco Mundial, também no setor de água, particularmente em assuntos como financiamento subnacional. Foi o primeiro país do mundo que o Banco Mundial pôde financiar ente subnacional, e o primeiro setor do mundo foi o setor de saneamento, com empréstimo à Sabesp ainda na década de 70, no estado de São Paulo. Mas mais do que isso, porque aqui no Brasil nós pudemos, em função dessa parceria entre as demandas que o país nos coloca nos diversos níveis de governo e essa construção conjunta do que são projetos financiados com recursos do Banco Mundial, construir uma visão de gestão integrada de recursos hídricos, de gestão integrada entre água e cidades, em que nós não financiamos mais apenas a infraestrutura de água ou de esgoto, mas se não colocá-la dentro de um escopo muito mais amplo, que começa no olhar sobre o território, sobre a bacia hidrográfica. A partir da bacia hidrográfica, os problemas, identifica quais são os problemas e, dentro da limitação de recursos que o empréstimo do Banco Mundial pode ter, define com clareza quais são as prioridades de intervenção para que a gente possa ter uma solução mais sustentável no longo prazo no que se refere à gestão da água no meio urbano ou no meio rural. Dada essa breve introdução, eu passo às 3 questões colocadas pelo requerimento de Vossa Excelência para a comissão e que gerou o convite ao Banco Mundial e também ao governo federal, que é um grande parceiro do banco no Brasil, sobre os temas da relação entre a Política Nacional de Saneamento e as políticas de meio ambiente, recursos hídricos, gestão do território e urbana, sobre a questão do armazenamento de água e sobre a questão da poluição hídrica. Primeiro, vale ressaltar, e aí eu coloco um pouco a minha fala pessoal, era um ativo membro das discussões da proposta de lei que depois virou a Lei 11.445/2007, ainda antes do meu ingresso ao Banco Mundial. O Vitor Carvalho Pinto, assessor do Senado, estava na época também nessa discussão do saneamento. O Brasil optou por uma definição de saneamento básico, digamos, única no mundo, que incluiu 4 subsetores: o abastecimento de água, o esgoto, a drenagem e os resíduos sólidos urbanos. Como o dispositivo constitucional se refere à política urbana, essa política de saneamento ficou muito vinculada aos temas do saneamento urbano, e o Brasil ainda tem uma lacuna importante. A FUNASA ocupa parte desse espaço no que se refere a questões de infraestrutura com relação ao saneamento no âmbito rural. Embora o território brasileiro, a população esteja modificando de forma bastante acentuada, ainda temos um grande problema no que se refere ao saneamento rural ou áreas remotas, especialmente na região norte do Brasil, de onde vem Vossa Excelência, em que o desafio da urbanização se coloca agora, em que outras regiões do Brasil enfrentaram 40, 50 anos atrás. Então, ao tratar desses 4 subsetores, a gente tem diferenças importantes entre eles, e eu vou aqui me ater sobre 3 deles, sobre água, esgoto e drenagem, que de fato se referem ao uso da água, à infraestrutura hídrica ou a impactos diretos sobre a água. E vou deixar o resíduo sólido, que tem uma política específica sobre ele, que é outra legislação, não tratar nele nesse momento. No que se refere ainda à água e esgoto, é importante destacar, com relação à drenagem, que há outra diferença muito importante no que se refere à política nacional ou às políticas desse serviço de infraestrutura. Um pouquinho no campo jurídico, a água e esgoto são serviços considerados como uti-singulo, em que eu presto individualmente a cada cidadão, domicílio ou usuário, consigo medir, consigo calcular o custo e, portanto, eu tenho uma tarifa para fixá-lo. No caso da drenagem, que é
colocado como serviço útil-universo, ele é prestado a todos indistintamente. O mecanismo de financiamento é bastante diferente, geralmente, ou difícil se colocá-lo por meio de tarifa, e há algumas vezes estação de taxa, ou paga por impostos gerais de nível municipal ou de nível estadual, quando tratamos da macrodrenagem, e essa distinção jurídica, com enormes impactos financeiros, leva a um arranjo institucional, tanto de regulação quanto de prestação de serviços, bastante distintos, com um avanço muito maior no que se refere à água e esgoto do que na drenagem, porque a água e esgoto tem essa capacidade de geração de receita a partir da cobrança de tarifas dos seus usuários. Então, a gente precisa distinguir isso quando relaciona esses serviços de infraestrutura de forma bastante diferente. Temos também que, ao olhar a política e olhá-la para frente, não podemos esquecer do passado, né? Por que o Brasil ainda tem hoje um déficit bastante grande no que se refere à água e esgoto, e diria um déficit incalculável, ou sem cálculo ainda com relação a serviços de drenagem urbana ou de controle de cheias. Esse a gente não tem sequer uma avaliação mais sofisticada do que seria o próprio déficit, né? Não podemos esquecer que o Brasil, em 50 anos, enfrentou uma transição demográfica que a Europa, por exemplo, enfrentou em 150 anos. Então, a mudança do padrão de urbanização brasileiro com um padrão etário, com a urbanização que o Brasil enfrentou dos anos 60 até agora, equivale ao período europeu de 150 anos. Então, essa velocidade de crescimento populacional, de urbanização acelerada que nós enfrentamos, colocou sobre os serviços de infraestrutura, os serviços urbanos, uma enorme pressão sobre o país, especialmente a partir dos anos 60. Vale lembrar, para os mais velhos como eu, que em 1970 nós cantávamos 90 milhões em ação, num período de ditadura, né, mas tinha a ilusão, dos quais metade da população urbana, 45 milhões. Hoje nós somos 205 milhões de brasileiros e somos 85% urbanos. Então, isso significa que a população urbana brasileira, de 70, que é o marco desse grande crescimento até hoje, cresceu aproximadamente 140 milhões de pessoas. Isso equivale a uma população maior que da Alemanha, maior que do México, maior que da Itália. E esse crescimento gerou a pressão sobre as cidades, e aí a relação entre política de saneamento e política urbana, que faz com que o saneamento, na verdade, em vez de poder se antecipar e prover infraestrutura para que a cidade ocupasse aquele espaço de forma adequada e sustentável, ele teve, entre aspas, que correr atrás da dinâmica urbana. E isso gera uma série de problemas que nós vamos verificar, tanto no que se refere ao acesso, quanto no que se refere à qualidade do serviço, mas também aqueles outros dois temas, da segurança hídrica, ligada ao armazenamento de água, quanto também ao tema da poluição hídrica. Eles estão intrinsecamente relacionados ao processo de urbanização. Então, essa pressão fez com que o Brasil fosse capaz de organizar um sistema e uma grande reforma do setor, muito criticada pelo momento não democrático que o Brasil vivia, de ditadura, nos anos 70, mas gerou uma grande reforma do setor em 72 e criou um modelo que até hoje persiste no que se refere a como se presta serviço, majoritariamente por meio de companhias estaduais, em segundo lugar por meio de serviços municipais, grosso modo 70% companhias estaduais, 25% serviços municipais, 5% hoje na mão de concessões ou parcerias público-privadas com o setor privado. Criou um sistema tarifário baseado em equilíbrio global, em que os que consomem mais pagam mais, os que geram uma receita grandes cidades pagam mais para subsidiar pequenas cidades, usuários não residenciais pagam mais para subsidiar os residenciais. Criou uma política tarifária de compensações de consumo e de renda chamada subsídio cruzado, que obviamente cria distorções, mas que até hoje essa é a base que sustenta o setor no Brasil, que, apesar de ter organizado e ter conseguido, nesses 50 anos quase, levado água a 120 milhões de pessoas que não tinham, e levado, as que não tinham mais, as que cresceram nesse período, esgoto, a 90 milhões de pessoas, ainda há um grande déficit. E esse déficit ele tem uma distinta característica. No que se refere ao abastecimento de água, um déficit que está concentrado em populações rurais, aí eu falo vilas,
povoados, aglomerações rurais, e às vezes a gente pede a dimensão do que é o rural, que nossa dimensão de rural e urbano no Brasil é uma dimensão legal. Aquela população na sede municipal, sede distrital, é urbana, independentemente de tamanho, densidade ou atividade econômica. Então, isso faz com que cidades de 5 mil habitantes, que poderiam ser rurais, na verdade, são urbanas. Isso distorce um pouco a questão do déficit. Mas também temos populações dispersas. Outro dia me surpreendi com a quantidade de localidades rurais no estado do Ceará. 6 mil. 6 mil. Que tem que prover serviço. Isso, essas que têm mais do que 50 habitantes no aglomerado. Então, isso no estado do Ceará, né? Imagina em estados como o Pará, como o Amazonas, como o Acre. Nós estamos trabalhando em cidades consideradas urbanas que o único acesso é por barco, quando o rio permite acesso por barco. Eu estou falando de rios que variam muito ao longo do ano, ou por avião, para aqueles que podem pagar um avião particular, porque não tem aviões de linha nessas regiões. Esse déficit de água está muito concentrado hoje em populações chamadas rurais e em pequenas cidades, o déficit de acesso. Há um outro déficit muito importante e que tem crescido ao longo dos anos, e esse é um déficit que a ANA tem dedicado uma atenção bastante relevante, e nós somos felizes por sermos parceiros da ANA nessas iniciativas, por meio do Atlas Abastecimento de Água Nordeste, o Atlas Brasil, por meio dos estudos sobre segurança hídrica, que é o déficit de segurança hídrica, em que eu tenho a infraestrutura, mas eu não garanto que ela esteja o tempo todo abastecida, com quantidade de água em pressão suficiente para garantir a sua qualidade. Esse é um problema crescente no Brasil, tanto em regiões que se expandem muito, como a região norte do país, em que há um forte... A região norte cresce mais do que o dobro do Brasil na sua população urbana, quanto no nordeste do Brasil. Nós estamos no nordeste agora indo para o 5º ano consecutivo de seca. A formação, o El Niño, que se forma agora, tende, segundo os estudos do INPE, o pior da história, ou o segundo pior da história, o que indica mais um ano, 5 anos de seca consecutiva no Nordeste, seca climática, que pode significar 6 ou 7 anos de seca hidrológica, e também em regiões que eu diria de estresse ou escassez hídrica, aonde reside a maior parte da população brasileira, que são os grandes centros urbanos na região costeira brasileira, que é uma região que não tem disponibilidade hídrica segura para a quantidade de pessoas que lá residem. Aí estão casos da Grande São Paulo, com seus 21 milhões de habitantes, do Grande Rio, com seus 11 milhões de habitantes, da Grande BH, com seus 6 milhões de habitantes. São exemplos dessas regiões que estão em situação, algumas já de escassez hídrica e outras do estresse hídrico, tema que a ANA também acompanha e monitora e classifica, migrando para de estresse para escassez hídrica. Então, esse é um outro tipo de déficit que o PLANSAB, na nossa avaliação, não captura. Ele captura, digamos, da captação de água, como a Gisela falou, né? O serviço de água ele começa na captação de água no reservatório ou no rio. Então, a infraestrutura que foi colocada no PLANSAB como suas metas se refere a esse ponto de captação abaixo. E não trata desses temas que são de grande incerteza ainda. Nós não sabemos como é que esses cenários de longo prazo vão acontecer em termos de segurança hídrica, mas que certamente vão gerar grandes necessidades de investimento. Investimento em infraestruturas que não serão barragens, por exemplo, do setor elétrico, mas serão barragens que poderão gerar energia, poderão fazer irrigação, poderão abastecer cidades, poderão fazer controle de cheias ao mesmo tempo. E isso vai exigir, além de financiamento para a sua construção, vai também exigir todo um arranjo de financiamento para a sua operação e manutenção e para a gestão dessas infraestruturas que são de interesse comum. Esse é um tema que eu diria, na avaliação do PLANSAB, que precisaria ser também coordenado, porque ele hoje não integra a agenda do PLANSAB. Há um terceiro déficit muito relevante que impacta nos outros dois, de acesso e de segurança, que é o déficit de eficiência. O setor no Brasil ainda sofre bastante de ineficiências, né, típicas de um país em transição. Então, há um espaço bastante grande para aumentar a eficiência do setor. Há vários mecanismos de incentivo à eficiência econômica, operacional. Né? Um deles principal, eu diria que, independente de quem presta serviço, se é o municipal, se é o Estado, se é público ou privado, são os arranjos regulatórios. A Lei 11.445 estabeleceu uma âncora regulatória bastante importante e que o Brasil ainda tem
caminho longo a implementar a lei. A lei se antecipou à realidade, estabeleceu um conjunto básico de sistemas regulatórios entre processos de regulação, agências de regulação, métodos de regulação, colocados em diretriz nacional, que ainda faltam a serem desenvolvidos em muitos estados do Brasil. Imagino que, segundo os dados da ABAR, hoje 14 estados estão mais avançados, mas outros 13 ainda estão precisando avançar, e há muito pouco dado sobre os 1.400 municípios que têm serviços autônomos. A regulação é um dos pilares importantes para o tema do déficit da eficiência. E esse conjunto de déficits gera um investimento previsto no Plansab e que o Brasil hoje tem logrado investir na média anual, segundo os dados do Ministério das Cidades, nos últimos 10 anos, investido cerca de 40%. 13 estados são mais atrasados. Eu não tenho aqui a lista deles, mas certamente no site da ABAR, é possível para a ABAR, a Associação de Agências Reguladoras. Eles têm as associadas. Então, é possível lá ver os estados que têm agência reguladora atuando em água, porque eles têm câmaras por setores. Podem olhar em cada agência qual é o conjunto regulatório que está desenvolvido, se já tem legislação, se tem agência instituída. Tem estado, senador, que tem lei, mas não tem agência. Não tem quem implemente a lei. Ou o processo de implementação é muito embrionário ainda. Nós estamos trabalhando agora com alguns estados, o exemplo que eu lhe dou agora é Sergipe. Temos um financiamento para Sergipe focado na melhoria da gestão da água no estado de Sergipe, com investimentos em melhoria hídrica na bacia do Rio Sergipe, e vamos apoiar lá a constituição de uma agência reguladora que está na lei, mas que nunca foi, de fato, implementada. Então, é um exemplo de estado que está no estágio embrionário. Há estados mais avançados, como o Ceará, por exemplo, que é o primeiro estado do Brasil a ter uma agência reguladora nos moldes da lei federal, até antes da lei federal, como o estado de São Paulo, como Minas Gerais, como o Distrito Federal, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Sul. São estados que estão avançando. Há uma atuação hoje bastante interessante do Ministério Público, no sentido de, quando vem reajustes tarifários, verificar se está cumprindo a lei. E um dos pontos que aparece é, entre o cumprimento da lei, se há existência dessa agência independente. Entretanto, a situação nesses 1.400 municípios autônomos é muito mais precária, porque não tem a escala de um Estado para ter capacidade de fazer isso, e nem tem as pressões de fazer isso. Então, aí a situação, eu diria, corre mais, entre aspas, solta, sem a instituição dessa agência regulatória. Mas voltando, então, se permite, ao tema do investimento, nós estamos investindo hoje cerca de 40% do que teríamos que investir. Nós estamos investindo hoje, em proporção do PIB, no Brasil, nessa década, cerca de pouquinho abaixo de 0,20% do PIB. O Brasil já foi capaz de investir em água e esgoto somente, não falo nem em drenagem, 0,45% do PIB. Então, isso mostra uma redução de capacidade de investimento muito significativa ao longo dessas 5 décadas que o setor se reorganizou dos anos 70. Então, nós temos uma média de 0,38% do PIB na década de 70, chegando a 0,45%. Essa caiu para 0,30% na década, 0,25% na década de 80, 0,20% na década de 90 e continuamos com 0,20% do PIB até hoje. Então, nos últimos 20 anos, a gente não consegue, varia um pouco mais, um pouco menos, mas na média anual estamos investindo 0,20% do PIB, quando a necessidade seria superior a 0,4% do PIB, somente naquilo que eu me referi, que a Gisela também referiu, da captação de água para abastecimento domiciliar, da coleta do esgoto ou tratamento do esgoto. Não entramos aqui no chamado tema da segurança hídrica. Um exemplo, segurança hídrica. Transposição do Rio São Francisco, uma obra de fundamental importância para o Nordeste e para o semiárido brasileiro. Esse tipo de investimento, que é segurança hídrica, não está contemplado nas contas do Plansab. Ele está fora das contas. Ele é um outro arranjo financeiro, um outro arranjo operacional. Então, precisamos, então, com esse cenário, aumentar o investimento, e aí temos agora, num setor que é dominado pelo setor público, né, nós temos aí 85% do setor prestado por empresas ou autarquias públicas, que depende de financiamento do setor público, e num cenário de crise econômica na América Latina como um todo, e no Brasil em particular, vai criar uma dificuldade adicional a médio prazo para alcançar essa expansão do investimento. Então, hoje há um cenário de incertezas econômicas, que eu diria que os impactos sobre financiamento federal, o OGU,
subfinanciamento das linhas de crédito da Caixa, do BNDES, vão sofrer restrições tanto do lado da oferta do crédito quanto da demanda, por conta das restrições que vão ser colocadas a endividamento do setor público. No próprio Banco Mundial, esse ano, não há nenhuma operação de crédito nova. Nós estamos assinando operações de crédito aprovadas no Senado no ano passado, agora estamos assinando. Não há nada novo no momento. Isso vai gerar uma redução do investimento, uma inércia dessa redução, e vamos ter uma retomada talvez em 3 ou 4 anos. Então, vamos ter 3 ou 4 anos de uma queda do investimento médio em serviços de água e esgoto, agravando a situação desses 3 tipos de déficit: o déficit do acesso, o déficit da eficiência e o déficit da segurança hídrica. Tratar rapidamente dos outros 2 pontos colocados no questionamento do vosso requerimento. O tema do armazenamento de água. Eu entendi pela pergunta que há uma preocupação com esse tema no ponto de vista domiciliar. Então, eu diria que, hoje, qualquer água é importante. Então, em locais em que eu não tenho água, por insegurança hídrica, eu tenho que buscar novas fontes de água. Quais são as soluções para isso? Vou pegar o caso do Nordeste brasileiro. A transposição do São Francisco é exatamente isso. Eu não tenho água, uma parte importante do semiárido nordestino, eu preciso ter uma fonte segura de água, eu fui transpor a água do São Francisco por meio de um sistema regional. Essa é uma tendência. Cada vez mais o Brasil precisará ter sistemas hídricos de âmbito regional, porque a água não se adstringe ao âmbito local. Ela não está ligada à cidade, está ligada ao ambiente, ao território. Ela é de âmbito sempre regional. A própria Constituição Federal reconhece esse caráter regional da água, a dizer que eu tenho no Brasil 2 tipos de água: a água nacional e a água estadual, não local, por conta da sua conformação geomorfológica. A segunda água que eu vou buscar, se não tem mais água no nível local, é o reuso de esgoto, permitir que eu possa tratar o esgoto e avançar com ele numa nova utilização, seja para irrigação, seja para uso urbano e industrial, é uma nova fonte de água que eu estou criando e o Brasil precisa criar. E eu tenho as fontes em situações de ou regiões que são isoladas e que é muito caro levar água lá, e que eu vou buscar outras soluções, como, por exemplo, no programa do semiárido nordestino, de 1 milhão de cisternas, e o programa de o Água para Todos, do governo federal, água doce, que eu vou buscar fontes de água que sejam desalinizadores de poços que têm água salobra ou armazenamento de água de chuva. E eu, nesse caso, isso pode funcionar em qualquer lugar do Brasil. Armazenar água de chuva, desde que aí eu preciso garantir a segurança dessa água e seja articulado com, por exemplo, o programa de saúde da família ou o programa Mais Médicos, que a atenção básica à saúde dessas famílias em condição de vulnerabilidade, por renda ou por remoticidade da sua moradia, eu preciso garantir que essa água que eu armazeno seja segura para o consumo humano. Então, aí é uma coordenação entre política de saúde pública e atenção básica à saúde com o abastecimento de água, ela é bastante relevante. Mas há um outro tema ligado ao armazenamento domiciliar de água, que é a norma brasileira. Nossas edificações no Brasil, por força de norma da ABNT, exigem que eu armazene água, tanto para consumo quanto para a segurança da edificação, por exemplo, combate a incêndio. E por que as normas exigem que eu armazene água? Porque os nossos sistemas de abastecimento de água não são seguros ao ponto de vista de garantir que eu teria água 24 horas por dia, todos os dias do ano, a uma pressão mínima, por exemplo, de 10, que é a pressão mínima de norma brasileira, 10 metros que a água possa subir, que garanta tanto o consumo quanto a segurança da edificação. Como eu não tenho sistemas de água com essa capacidade, eu obrigo a ter armazenamento doméstico para garantir as 2 situações. E, de fato, isso se mostrou muito importante, se mostra quando tem situações de racionamento, em que as populações, quando têm água em sua casa, enchem o seu reservatório e passam 2, 3 dias podendo abastecer. Não resolve casos como agora Santa Cruz do Capibaribe, lá em Pernambuco, na bacia do Rio Capibaribe, que o reservatório principal Jucazinho está no volume chegando a 0, já no volume morto, mas chegando a 0 no volume morto, e está tendo água um dia sim, 28 não. Aí não há condição sequer de abastecimento doméstico para essa água. O que há que se ter cuidado, e a legislação federal tratou disso, é que eu preciso garantir que essa água seja segura para o consumo humano. Então, esse é um tema que eu diria relevante. E um tema novo, em função das incertezas, é que nós podemos avançar mais em digamos, do ponto de vista urbano, no aproveitamento das águas urbanas.
Então, águas de chuva eu posso aproveitar. Se eu tenho retenção de água de chuva, para reservatórios de água de chuva, para reduzir as enchentes, o caso que eu vi em Belo Horizonte a noite passada, é um exemplo, mas tem centenas no Brasil todos os anos. Eu posso armazenar essa água, reduzir, controlar as vazões de cheia, tratar essa água, porque essa água tem poluição, e posso reutilizá-la. É um exemplo. Em edificações de grande porte, eu posso utilizar a água de chuva para a drenagem, para a lavagem, para resfriamento do sistema de ar-condicionado. Então, há um conjunto de medidas que entram nessa agenda de cidades sustentáveis, de adaptação do setor de água às mudanças climáticas, que o Brasil pode avançar muito, do ponto de vista tanto da política urbana, quanto da política ambiental, quanto da política mesmo de serviços de água. Quando for coletiva, no que se refere à água, quando for individual, de política urbana ou de política ambiental. O último ponto, eu devo, para não afastar muito do meu tempo, senador, se refere ao tema da poluição hídrica. Eu falei aqui muito de escassez hídrica, e a escassez é gerada por duas condições, quantitativa e qualitativa. A Grande São Paulo enfrenta as duas condições. Ela enfrenta um déficit quantitativo de água para garantir segurança hídrica, dada a sua crescente variabilidade climática e hidrológica, mas também um déficit de qualidade da água. Ou seja, tem águas na Grande São Paulo que eu não posso utilizar para consumo humano, dado o seu elevado grau de deterioração. Um exemplo aqui, o Rio Tietê, em São Paulo, já chega em São Paulo com oxigênio zero. Ele morre antes de São Paulo. Ele já sai de Suzano, antes de Guarulhos, com oxigênio zero. Então, essa água eu não posso utilizar, é impossível. Eu vou misturar com a Billings quando chove, e aí vou poder utilizar a água da Billings em algumas situações de chuva, no caso de São Paulo. Por que as águas chegam a esse estado de poluição? Por conta daquilo que eu comentei antes, de que a política de saneamento no Brasil, ela corre atrás da dinâmica das cidades. As cidades crescem de forma bastante acelerada, as populações que não têm acesso ao mercado formal de habitação vão buscar os territórios, as terras não regularizadas, porque essas o mercado domina, não tem condições de acesso. E quais são as terras não regularizadas? São aquelas que estão em área de proteção ambiental, em área de proteção de recursos hídricos ou em áreas de elevado risco geológico. Geralmente essas três áreas são as mesmas. E eu acabo ocupando territórios que não seriam próprios à ocupação, impactando em recursos hídricos. Ou ocupo a cidade formal, mas não tenho as condições de infraestrutura de esgoto. O Brasil, como todo mundo, fez água primeiro para depois fazer o esgoto, é a lógica. Eu levo água, eu levei água, eu gero esgoto. O esgoto eu vou tratar depois. Então, ainda mais que eu não tenho recurso suficiente, eu priorizo. Priorizo o quê? Água, em vez do esgoto. E aí eu tenho uma quantidade bastante significativa de esgotos no Brasil, não tratados, jogados diretamente em cursos de água e em mananciais, inclusive barragens do setor de abastecimento de água. Então, o tema da poluição hídrica ele está intimamente ligado ao tema da ocupação urbana brasileira e à necessidade de se ampliar os investimentos em coleta e tratamento de esgotos. E eu até avançaria um pouco mais. Eu acho que o Brasil precisa também adotar algumas soluções um pouco heterodoxas no que se refere ao esgoto. Eu vou tratar de um tema que é polêmico nos sanitaristas, não tem abrigo, digamos, na norma técnica brasileira, que é o tema dos sistemas unitários, os sistemas mistos. Muitas cidades, senador, os prefeitos, para atender demandas das populações, fizeram rede de drenagem, que tira água de chuva, mas também tira o esgoto. As pessoas se ligaram lá no esgoto. Então, as casas estão ligadas nas redes de drenagem. E essa drenagem vai poluir os cursos de água, quando chove e quando não chove. O que acontece? Eu vou lá colocar uma rede de esgoto nova, faço a rede de esgoto. Ninguém liga. Por quê? Eu tenho que quebrar minha casa de novo, já quebrei uma vez, já está ligado lá. Ou liga o esgoto, não liga a cozinha. E nós não sabemos ao certo, o Atlas de Despoluição da ANA vai levantar esse aspecto também dos sistemas mistos. Eu tenho uma poluição muito importante indo com a drenagem e que eu não reconheço. Mesmo que eu implante rede de esgoto, eu continuo tendo poluição. Na Avenida Paulista, eu já vi lá caixa de drenagem aberta, bueiro, sem chuva, em dia seco, no mês de junho, saindo esgoto. Da onde? De um restaurante, da caixa de gordura. Não devia estar lá, mas está. Então, como é que eu resolvo isso? Então, é possível ter soluções heterodoxas em que eu poderia, visando a proteção do recurso hídrico, priorizando o recurso hídrico, adotar, de fato, sistemas mistos ou unitários ou combinados de drenagem e esgoto e tratar essas águas.
aonde não fazer sistemas desse tipo, mas aonde eles existem de fato, já existem, reconhecê-los e tratá-los. Foi assim, por exemplo, que a Europa resolveu o tema da sua poluição hídrica. 100% das cidades espanholas o esgoto é coletado e tratado em sistemas de drenagem, porque as cidades foram feitas assim. E o Brasil, às vezes, a norma é tão rígida que não permite que a realidade seja tratada de uma forma um pouco mais eficiente e com um impacto mais rápido na qualidade da água. Esse é apenas um detalhe que envolve tema legislativo, que eu acho relevante, que poderia ajudar o Brasil a, num prazo mais curto e com menos recursos, melhorar de forma significativa a qualidade dos recursos, reduzindo a poluição afluente por meio dos sistemas de drenagem. Eu pararia por aqui, de novo agradecendo a atenção dos senhores, o convite de Vossa Excelência, e me coloco à disposição para as questões que possam advir depois. Muito obrigado.